A Daiane, ela é uma prima de segundo grau. E além disso, nós éramos muito amigas desde criancinha. A gente era tão amiga quando era pequena que eu lembro que a minha mãe e a mãe dela várias vezes comprou roupinha igual para poder a gente sair igual na rua, sabe? E nós duas ficava toda feliz, falava assim que a gente era irmãs gêmeas, enfim, sempre fomos melhores amigas. Só que quando eu apareci namorando o Kleber, ocorreu uma certa estranheza entre a gente. É que a Daiane, ela falava pra mim assim o tempo inteiro que o Kleber era feio demais pra mim. E ela não falava isso tipo assim, cheguei, falei, pronto. Ela falava o tempo inteiro. Se ela viesse aqui em casa 20 vezes no dia, 20 vezes ela falava. E ela zombava também, tirava sarro. Ela falava assim, credo, como que você tem coragem de sair com um cara feio daquele na rua? Se eu fosse você, eu teria vergonha, eu deixaria ele escondido em casa o tempo inteiro, sabe? Aquilo enchia o saco. E aí um dia, eu já tava assim na TPM, com falta de paciência, de veneta, e ela começou com aquele lenga-lenga. E aí de cara, eu já cortei ela, falei assim, Daiane, quer saber? Chega. Eu tô de saco cheio, eu não quero ouvir mais as suas piadinhas, não quero ouvir mais o seu achismo. Quem tem que achar o Kleber bonito ou feio sou eu que sou a namorada dele, não você. Ou será que por acaso você queria estar no meu lugar e você queria ser a namorada dele, hein? E a Daiane, ela é bem debochada, sabe? Nessa hora ela começou a rir, falou assim, Deus me livre, eu tenho espelho em casa, eu sei o quanto eu sou bonita, jamais eu teria coragem de ficar com a marmota daquela, só você mesmo, nem se você me pagasse, eu teria coragem de ficar com ele. E outra coisa, mesmo que ele fosse bonito, a gente é amiga, me respeita, você tá maluca? E aí, depois desse dia, a gente ficou meio assim, sabe, estranha uma com a outra e passou alguns dias afastadas. Só que eu e a Daiane sempre fomos apaixonadas uma na outra, ou pelo menos eu era demais nela, né? Então, isso durou pouco tempo e a gente já tava numa boa de novo. E nesse período, eu nunca contei nada pro Kleber, porque eu não queria causar intriga entre os dois. Pelo contrário, eu queria era aproximar a minha melhor amiga do meu namorado. Então, eu sempre escondi, sabe, essas coisas que ela falava dele, até porque eu já gostava muito dele, eu achava isso um saco. E aí eu pedia pra ela, Daiane, pelo amor de Deus, para com isso. Eu quero aproximar vocês dois, você é minha melhor amiga, mas ele é o meu namorado. Com o tempo, a Daiane foi parando com essas coisas. E aí, conforme ela foi parando, ela foi se aproximando dele também. Até que chegou um ponto que a gente estava parecendo 3 amigos, sabe? A gente saía junto, assistia junto, ficava sentado na calçada fofocando junto, sabe? Tipo assim, parece que eu tava na paz de Deus. Só que um dia, o Kleber chegou na minha casa meio estranho. Eu olhava nele e eu tinha certeza que ele queria contar alguma coisa. Sabe, quando a pessoa quer te falar, mas parece que ela tá com medo, parece que ela não sabe como chegar. Ele nem precisou me contar que ele queria falar alguma coisa. Só do modo dele me tratar assim, pisando em ovos, eu já percebi. E eu perguntei, falei assim, Kleber, o que você tá querendo me contar? E ele, não, nada não. Eu falei, você tá querendo me contar alguma coisa assim, desembucha. Ele falou assim, Carol, é que eu fico assim, meio sem jeito de falar, porque vocês duas são muito amigas, eu não queria separar vocês duas. E eu fui e já perguntei logo, falei assim, o que a Daiane aprontou? E ele pegou e falou assim, olha, abre o olho com a Daiane, porque ela tá dando em cima de mim. E eu já comecei a brigar com ele, falei assim, Kleber, você tá querendo separar nós duas? A Daiane é minha melhor amiga, ela nunca ia fazer isso, para com isso. Não tenta separar nós duas não, a gente agora que tá os 3 mais próximos, tá tudo em paz. E ele falou assim, Daiane, acredita em mim, eu não quero te mostrar as provas, porque eu não quero fazer você ficar com ódio dela. Eu só tô te falando pra você prestar atenção, porque ela não é tão sincera com você assim quanto você pensa. E eu continuei, sabe? Falei assim, você tá querendo separar nós duas, você tá com ciúme, eu não vou aceitar. Se eu tiver que escolher entre você ou a Daiane, eu vou escolher ela, porque além dela ser minha prima, a gente é melhor amiga desde criança, eu sempre pude contar com ela pra tudo. Então, se você tá querendo separar nós duas, pode ficar sabendo que termina aqui, porque eu escolho ela. Acabou que ele ficou muito chateado comigo, a gente brigou ali, ele foi embora. Naquele mesmo dia, eu recebi vários prints, o Kleber me mandou tudo, as mensagens que ela mandava pra ele,
falando assim que ela era apaixonada por ele desde a primeira vez que ela tinha visto ele e que ela não mandava no coração. E tinha até uma mensagem falando o seguinte: eu acho que eu te mereço muito mais que a Carol, porque a Carol não demonstra te amar da forma que eu te amo. E, gente, cada mensagem que eu lia aos prantos, sabe? Chorando e me sentindo burra. Porque a minha mãe, ela sempre me ensinou que quem desdanha quer comprar. Então eu pensava assim, cara, como que eu não desconfiei desde o começo, né? Desde quando ela falava assim que ele era feio demais, que ela zombava tanto dele. Eu tinha que ter desconfiado que ela era interessada nele. E não, além de eu ter sido burra, inocente, confiado, eu ainda briguei com o meu namorado, um cara que eu curto pra caramba, pra defender uma cobra daquela, sabe? Eu fiquei me sentindo assim a pessoa mais burra do mundo. Nisso eu fui, mandei mensagem pro Kleber, pedi perdão, pedi desculpa, falei assim que eu jamais imaginei que ela fosse daquele jeito, que a gente se conhecia desde pequena e que eu nunca pensei que ela tivesse coragem de me trair. E ele falou assim, olha, Carol, perdoar, eu até te perdoo. Se você quiser, a gente, né, ter uma amizade bacana, mas voltar a namorar eu não volto, porque ficar com uma pessoa que não confia em você não dá certo. E o que você me disse hoje aí na sua casa foi muito pesado. Eu acho melhor cada um seguir a sua vida, juntos a gente não vai dar certo mais. E aí nisso, fui procurar a Daiane, né, pra tirar satisfação, pra mostrar, e a bicha é tão cínica, que mesmo eu mostrando pra ela que eu tinha todas as mensagens, né, que eu tinha os prints, tudo que ele tinha me mandado, ela negou tudo, falou assim que era mentira dele, que ele tinha ciúme de nós duas, que ele tava querendo separar nós duas, que aquilo provavelmente era montagem. Eu achava que gente falsa, cínica e dissimulada daquela forma só existisse novela na vida real. Eu pensava assim que não era possível, foi uma decepção muito grande pra mim. Essa história começa quando eu tinha 13 anos de idade. Eu me envolvi com um rapazinho da escola de 16 anos de idade e com os 3 meses que nós estávamos namorando, eu acabei engravidando. Nosso namoro era uma coisa assim, escondida. Eu e meu pai, a gente não se dava bem em nada, nunca nos damos bem. Então sempre brigávamos muito. E quando eu descobri que estava grávida, né, eu fui pedir socorro pro pai. E ele, claro, que negou, falou que não era dele, que eu ficava com todo mundo, sendo que a gente estava namorando. Enfim, eu contei pra minha mãe e minha mãe brigou comigo, mas ao mesmo tempo chamou minha atenção e disse que me ajudaria a contar pro meu pai, né? Ela chamou minha atenção, mas ficou do meu lado. Quando eu fui contar pro meu pai, aconteceu o que eu mais temia. Ele me expulsou de casa e eu fui morar na casa da minha irmã mais velha. Lá ela já estava casada, já tinha a vida dela e eu sofrendo muito. Só que a minha mãe, ela começou a se impor pro meu pai e começou a implorar para eu voltar para casa. Começou a falar pro meu pai que se eu não voltasse, ela sairia, porque queria que eu voltasse, queria cuidar de mim. E meu pai aceitou. Eu voltei. Foi a pior fase da minha vida, porque o meu pai, ele não olhava nos meus olhos, sabe? Ele não olhava na minha cara e isso me doía demais. O pai do filho, a criança, já estava com outra. Enfim, passei toda a minha gestação, tive meu neném, lindo, saudável, maravilhoso. O pai, para registrar, quis fazer exame de DNA e o menino na cara dele, sabe? Só para passar por essa humilhação mesmo. Registrou e começou a pagar R$100 de pensão quando pagava, né? Não era sempre. Depois de uns 2 anos, quando meu filho estava com 2 anos de idade, eu já estava com mais ou menos uns 16, eu conheci um rapaz 10 anos mais velho que eu, então ele tinha 26 anos de idade. E ele sabia de toda a minha vida, de toda a minha situação. E ele vivia falando que quando eu fizesse 18 anos, né, que a gente iria morar juntos. Enfim, acabou que eu tive uma briga muito feia, porque o meu pai começou a falar que ele iria me engravidar e me abandonar igual o pai do meu filho tinha feito, como se eu não fosse capaz de ser amada por ninguém, como se eu tivesse que pagar pelo meu passado a minha vida inteira. E a gente acabou batendo boca, a gente acabou discutindo, porque me doeu muito ouvir aquilo. Então eu decidi passar uma temporada na casa de uns tios meus em Santa Catarina, lá em Florianópolis. Eles sempre me deram de tudo, desde a infância, sempre cuidaram de mim, sabe? Então eu decidi ir pra lá. E quando eu fui contar pro meu namorado, nossa, ele ficou louco, ele ficou, na hora ele falou, não, em vez de você morar com eles, vem morar comigo. E eu falei, olha,
não sei, fiquei naquela. Na hora eu fiquei muito feliz, porque eu só queria sair da situação, eu só queria mostrar pro meu pai que eu podia viver a minha vida, cuidar do meu nariz e ser feliz. Então eu aceitei. E depois de um ano eu morando com ele, porque ele já morava sozinho, já era dependente, ele falou que pagava os meus estudos e tal. E foi isso que aconteceu. Com um ano, a gente conquistou nossa casa própria e hoje tem 5 anos que a gente está junto. Ele ama meu filho, ele já tinha se apegado ao meu filho. Meu filho chama ele de pai, e o pai dele nunca quis saber dele, nunca ligou. E assim, é um direito do meu filho. Quando ele crescer, ele sabe o que é a verdade, ele sabe que ele tem outro pai. Mas ele fala que não, que o pai dele é o meu marido e ele cuida muito bem do meu filho, cuida muito bem de mim. E quando meu filho crescer, eu quero, sim, sempre ser muito aberta para falar sobre o pai biológico. Mas quando ele tiver maior e quando ele tiver interesse, porque até agora ele não tem esse interesse, né? E eu sou muito feliz com a minha família, nós somos muito felizes nós três. E o meu pai, hoje, ele é divorciado da minha mãe tem 2 anos. E o meu marido é o único genro que vai lá na casa dele, que vai visitar ele, sabe? Eu e ele, a gente continua não dando certo, mas o meu filho é apaixonado nele. Então, por conta dessa paixão, a gente acaba indo levar, né? O jeito dele, eu não critico o jeito dele. Isso me fez aprender e hoje em dia fica como exemplo, sabe? Do tipo de comportamento que eu não quero levar pra frente. Um dia a gente estava na casa da minha madrinha, dessa vez os meus pais também estavam, mas eu vivia indo pra lá sozinha. A minha madrinha, ela era apaixonada em mim, sabe? Então sempre que ela tinha folga do trabalho, ela me buscava pra poder passar o dia lá. Só que nesse dia não, nesse dia meu pai tava, a minha mãe tava. E aí nisso, tava todo mundo na sala, meu pai, minha madrinha, a minha mãe, e eu senti vontade de fazer xixi, pedi a minha madrinha pra ir no banheiro e fui. Quando eu cheguei na porta do banheiro, que eu levei a mão pra abrir, pra poder entrar, o meu padrinho segurou a porta e olhou pra mim e falou assim: deixa o padrinho entrar com você, deixa. Eu só tinha 9 anos, mas eu não era tão inocente. Eu já entendia um pouco as coisas, eu tinha certo acesso à informação. Então eu fiquei um pouco assustada e falei assim pra ele: pra quê, padrinho? O que o senhor quer fazer comigo lá dentro? E ele percebeu que eu não era tão boba assim da forma que ele pensou e começou a disfarçar. Não, o padrinho tá brincando, o padrinho só tá brincando. Nisso eu entrei pro banheiro, fiz xixi e depois voltei pra sala bem incomodada com aquela situação. E eu fiquei pensando, será que eu contava pra minha mãe ou não? Porque a minha mãe, ela era aquele tipo de mãe que ela não acreditava em nada que eu falava, sabe? Ela era muito rígida comigo. Tudo ela acreditava na outra versão, ela nem me dava a oportunidade de contar o meu lado da história. Então eu tinha muito medo da minha mãe, resolvi não contar, resolvi me calar. A gente foi embora. Quando foi na próxima semana, era folga da minha madrinha, ela foi em casa me buscar, como de costume, né? Me levar pra casa dela, pra eu poder dormir, no outro dia ela me levava embora pela manhã. Só que eu ainda tava muito encucada, muito assustada com aquela cena, e eu falei assim: não, madrinha, hoje eu não posso ir não, eu tenho muita lição de casa. E no que eu falei isso pra minha madrinha, a minha mãe, ela começou a berrar comigo. Larga de ser ingrata, menina, sua burra, sua jumenta. A sua madrinha faz de tudo pra agradar e é assim que você retribui, você não tem educação, não? Junta suas coisas, você faz sua lição lá, uai, sabe? E ficou assim me ofendendo. E eu, mesmo com o coração pesado, mesmo com um pressentimento ruim que alguma coisa fosse acontecer, que eu não podia ir pra lá, peguei a minha mochila, juntei as minhas coisinhas e fui com a minha madrinha. A minha madrinha, ela sempre foi muito bondosa comigo, carinhosa, sabe? Sempre me deu muito mais atenção do que a minha própria mãe. Então, dentro do carro, a caminho da casa dela ainda, ela falou assim pra mim: minha filha, conta pra Dinda, por que você não queria vir hoje? E quando ela me perguntou isso, eu tava com a resposta na ponta da língua pra falar a verdade pra ela, pra contar o que meu padrinho tinha tentado fazer comigo naquele dia. Só que aí me veio os gritos da minha mãe na cabeça, minha mãe falando que eu era uma ingrata, que eu era isso, que eu era aquilo, e por culpa eu resolvi me calar. E aí nisso a gente chegou na casa da minha madrinha, né? E ela tinha um costume assim, quase todos os dias ela ia na igreja. E quando eu tava lá, eu ia com ela, sabe? Só que nesse dia, quando foi chegando o horário da igreja, né? De ir na igreja, a minha madrinha falou assim: Suzane, hoje eu não vou te levar. Porque hoje vai ser um encontro das casadas lá, que vai ter uns conselhos matrimoniais, sei lá, alguma coisa assim. E é melhor que eu não te leve. Só que eu tava muito assustada e eu não consegui disfarçar da minha madrinha que eu tava com medo. Eu falei assim: não, madrinha, me leva, por favor. E eu assustada, insistindo, falei assim: eu fico lá fora, quietinha, eu prometo que eu não faço bagunça. E aí nessa hora minha madrinha pegou na minha mão, me levou pro quarto, trancou a porta, me sentou na cama e falou assim: conta agora pra Dinda o que tá acontecendo. Por que que você tá com medo do seu padrinho? E aí eu comecei a chorar, sabe? E eu falei assim: não, madrinha, eu não sei. O meu padrinho falou assim que foi só uma brincadeira, que ele só tava brincando comigo. E a minha madrinha enxugou meu rosto e falou assim: tá, mas o que ele fez? E eu fui e contei. Falei assim: aquele outro dia, madrinha, que eu tava aqui, meu padrinho pediu pra entrar no banheiro comigo, mas ele tava só brincando. E a minha madrinha limpou meu rosto de novo e fez assim: ó, chega de chorar.
fica calma, não fala mais nada desse assunto. E voltou para a sala onde meu padrinho estava. E aí, nisso, ela começou a falar para ele assim que naquele dia não ia poder me levar para a igreja. E ele começou a oferecer para ela para poder ficar comigo, e eu não entendi. Eu pensava assim, eu acabei de contar para minha madrinha o que aconteceu, como assim ela vai me deixar com ele? E na minha cabeça começou a vir assim, a minha madrinha ela não acreditou em mim, ela vai contar para minha mãe, a minha mãe vai me matar. E aí, a minha madrinha, ela ficou meio que um tempo fazendo esse jogo com o meu padrinho, sabe? E ela falava assim, não, eu acho que eu vou levar a Suzane pra casa, não vai ter jeito de levar pra igreja. E meu padrinho insistindo, não, deixa ela comigo, ela não dá trabalho, eu olho. E depois a minha madrinha virava o jogo. Não, vou levar ela pra igreja, ela já tem 9 anos, tem idade de ouvir as coisas que vão ser faladas lá. E meu padrinho, não, é melhor não, a menina só tem... Nossa, ele insistia demais. E aí, só na última vez que o meu padrinho insistiu, que eu percebi o que a minha madrinha estava tentando fazer. Ela estava tentando comprovar que ele realmente estava com segundas intenções comigo no outro dia e não só brincando. E aí, na última vez que ele insistiu, ela falou assim pra ele, seu porco, monstro, nojento. E ele ficou lá sem entender, perguntando o que estava acontecendo. Ela entrou no quarto de novo, me pegou e me levou embora, porque certamente ela não queria brigar, não queria falar o que tinha que ser falado na minha frente, né? Quando a gente chegou na minha casa, ela falou assim pra minha mãe, olha, Silvana, você deveria prestar mais atenção na Suzane, você deveria reprimir menos a sua filha e ouvir mais. Eu comecei a chorar, porque pra mim, a minha mãe ia brigar comigo, sabe? E a minha mãe perguntou ela o que estava acontecendo, ela falou assim, pergunta pra Suzane, e foi embora. Minha madrinha estava muito nervosa também, a minha mãe percebeu. E a minha mãe perguntou, né, me fez contar, eu contei tudo pra ela. Nisso que eu contei, a minha mãe me abraçou e começou a chorar e começou a pedir perdão, sabe? E aí, certa vez, eu já era adulta e estava contando essa história, e uma pessoa falou assim pra mim, ai, mas que drama, ele não fez nada com você, ele só te chamou pra ir no banheiro, talvez ele só tava brincando mesmo. E eu te falo, não, ele não tava só brincando. Eu só tinha 9 anos, mas eu lembro perfeitamente do olhar dele de desejo pra mim, quando ele pedia pra entrar no banheiro comigo. E eu lembro, inclusive, o tom de voz dele sussurrando pro pessoal que estava na sala não escutar. Então não vem me dizer que era só brincadeira. E só não aconteceu algo pior porque a minha madrinha notou a tempo a minha mudança no comportamento, né? E ela agiu muito rápido, porque senão eu tenho certeza que teria terminado bem pior. Então não vem me dizer que foi só brincadeira. Assédio não é brincadeira. Assédio é um ritual que antecede um possível... História do porquê você nunca deve entrar numa casa abandonada. Pra começar, eu nunca tive medo de fantasmas. Mas a minha prima morria de medo. Quando isso aconteceu, eu tinha apenas 8 anos e a minha prima tinha 10. Minha prima me chamou para brincar de pega-pega com ela e as crianças da rua. E para ninguém me pegar, eu corri bastante, entrei numa casa que era perto da minha, só que ela estava abandonada, então todo mundo podia entrar lá. E assim que eu entrei, eu comecei a sentir que mais alguém estava lá. Mas eu só ignorei e fui para o andar de cima. A casa era enorme, então eu me escondi no armário. Só que depois de 2 minutos eu saí porque eu não estava conseguindo respirar. E quando eu saí, eu vi uma moça sentada na cama. E eu perguntei se ela morava por ali. E ela me disse que morava quando eu estava viva. Na hora eu fiquei pálida e desci as escadas correndo. E eu encontrei a minha prima lá embaixo. Chamei ela pra gente entrar na casa. A minha prima já estava estranha, tossindo e pálida. Até que enquanto a gente estava na cozinha, apareceu uma menina. Parte 2 do porquê você nunca deve entrar numa casa abandonada. Continuando. Depois que eu fui pra cozinha com a minha prima, a gente ficou lá, porque eu tava esperando essa mulher aparecer, né? Até que uma criança bem pequenininha apareceu atrás da gente, brincando de boneca. A minha prima, que já tinha parado de tossir, ficou cheio de medo e saiu correndo da casa. E eu corri com ela também. Nós voltamos pra casa, só que como a casa dela estava em reforma, ela acabou dormindo na minha. Nós ficamos brincando até muito tarde, já era quase 2 horas da manhã. Nós acabamos dormindo. Só que um tempo depois eu acordei porque eu tava tendo um pesadelo. E quando eu olhei, a mulher tava penteando o cabelo dela no escuro. Eu tentei dormir e algumas horas depois eu acabei acordando. A minha prima tava chorando muito e disse que queria ir embora porque a mulher tava perturbando ela demais. Nós contamos pros adultos, mas eles não acreditaram. E até hoje a minha prima disse que essa mulher vive visitando ela à noite. Me envie a sua história aqui nesse aplicativo. História de quando eu descobri que o meu tio tava ficando com a minha irmã. Todo domingo, eu e a minha irmã íamos para casa da minha avó pra gente ir pra missa com ela. E lá na casa da minha avó mora a minha avó e o meu tio. E teve um dia que a minha irmã disse que não queria ir pra missa. E meu tio também não foi nesse dia. A minha avó morava bem perto da igreja. Então, quando eu precisava beber água, eu ia na casa da minha avó e voltava. E nesse dia, eu fui lá na casa da minha avó para beber água. E quando eu cheguei lá, as coisas da minha irmã estavam na sala.
E eu, inocente, achei que ela tinha saído com os amigos. Então eu fui na cozinha para beber água e comecei a escutar uns barulhos estranhos. Fui até onde estavam os barulhos, mas a porta estava trancada. E daí pra frente eu comecei a ficar mais atenta com o que estava acontecendo naquela casa. Até que um outro dia eles falaram que não iria pra missa de novo. Como eu queria saber o que estava acontecendo, eu falei pra eles que eu iria na missa, mas eu falei pra minha avó que não iria. Parte 2. Parte 2 da história de quando eu descobri que o meu tio estava ficando com a minha irmã. Continuando, depois que eu falei pra minha avó que eu não iria pra missa, mas pro meu tio e pra minha irmã eu disse que eu iria, eu fiquei quietinha em casa até que os barulhos começaram novamente. Então eu fui correndo até o quarto e a porta estava aberta. E foi aí que eu vi o meu tio em cima da minha irmã fazendo aquilo. E na hora eu peguei o celular e comecei a gravar tudo. E eu nunca contei pra ninguém porque eles me pagam pra manter segredo. E até hoje eles ficam um com o outro, mesmo os dois namorando outras pessoas. História de uma seguidora. Me envie a sua aqui nesse aplicativo e sinalize que é uma história. Até a próxima história!